João 16, versículo 33, diz assim a palavra do Senhor: Eu vos preveni antes de acontecer, para que em mim tenham paz. Neste mundo vocês sofrerão tribulações, mas tende fé e coragem. Eu venci esse mundo. Irmãos, Jesus ele estava falando com os seus discípulos, porque ele entendia que os seus discípulos estariam prestes a passar lutas terríveis, dificuldades que seriam intensas em suas vidas. E ele estava levando uma palavra de ânimo para eles, uma palavra de coragem para eles, para que eles pudessem acreditar, eles pudessem ter fé. O mundo é assim mesmo. Eu e você só estamos aqui nesse mundo por um propósito, e você e eu precisamos entender isso. Você é uma pessoa salva, uma pessoa escolhida por Deus, e Deus só permitiu que você estivesse nesse mundo por um único motivo: para que você pudesse anunciar o seu evangelho, as suas boas novas de Deus, as suas notícias. Porque esse mundo é tão difícil, esse mundo são tantas tribulações que temos, são tantos desafios, tantas guerras que passamos, que às vezes nos perguntamos: por que viver? Para que viver? Se nós sofremos tantas investidas do mal, de Satanás, situações adversas, calamidades, mas Deus ele só permite que eu e você continuemos nesse mundo por um único motivo: porque Ele acredita que eu e você somos pessoas capazes de anunciar a palavra do Deus Altíssimo, que quer levar salvação para aqueles que ainda não conhecem Ele. Talvez você esteja passando por dificuldades, talvez outros estejam passando dificuldades tão intensas nas suas vidas que não sabem mais o que fazer. Mas bem-vindo à realidade. Quem não está passando por dificuldade, Jesus ele disse que esse mundo será assim mesmo, será um mundo feito de dificuldades, principalmente para aqueles que hão de herdar a salvação, porque precisam abrir mão de certas coisas que às vezes causam prazer para o corpo, para a alma, mas que também nos afasta do Espírito de Deus, que nos afasta de Deus. Teremos dificuldades, sim, mas nem por isso nós podemos fraquejar, nós podemos entregar os pontos, nós podemos parar. Talvez você tenha se sentido que você tem estado paralisado, você tem estado estagnado e que nada tem acontecido de bom para você. Diante das dificuldades que você tem vivido, você acha que essas dificuldades parou você, você não está avançando, você não está andando como você gostaria de andar. Mas eu te convido nesta noite a você fazer um retroceder na sua mente, fazer uma perspectiva na tua vida, você olhar e ver que Deus sempre foi contigo, que Deus sempre te abençoou, que nos momentos mais difíceis que você não aguentava, que você estava atribulado, mesmo que você não aguentava orar, havia alguém que estava orando por você, alguém que estava intercedendo por você, alguém que estava acreditando em você, alguém que estava se aproximando de você para trazer uma palavra, uma notícia, um recado de Deus para dizer: não temas, porque Deus ele é contigo, não te espante, porque Deus é a tua ajuda, eleva os teus olhos para o monte, porque é de lá que vem o teu socorro. Cristo é o nosso socorro. A vida nós queremos vitórias constantes, nós queremos viver em paz, nós queremos viver cheio de vitória, cheio de alegria, mas a vida, Jesus ele nos disse que teria algumas dificuldades no meio do caminho, haveria algumas lutas constantes e permanentes, até aquele dia que nós estaremos face a face com o Senhor, nós poderemos entrar no descanso de Deus. Mas enquanto nós estivermos aqui, serão essas lutas, serão essas batalhas, e aí nós precisamos ser sensíveis ao Espírito Santo de Deus para reconhecer os pequenos movimentos de Deus.
que dia após dia estará nos levando para onde Ele sempre sonhou que estivéssemos. Uma vida de luta, sim, mas uma vida de superação. Uma vida de tribulação, sim, mas uma vida em que nós nos tornaremos mais do que vencedores depois que essa luta acabar. Porque Ele nos fez mais, muito mais do que vencedores. O que eu quero encorajar você nesta noite é que você não pode permitir que as dificuldades da vida, que as lutas que você está passando, elas façam com que você pare a tua caminhada na fé, pare a tua vida social, a tua vida financeira, a tua vida conjugal. As dificuldades elas virão, mas não permita que essas dificuldades elas te parem, que elas façam com que você tire os olhos de Deus para você olhar para as dificuldades. Porque no momento em que você tirar os olhos de Deus e começar a olhar para as dificuldades elas vão crescer tanto, os problemas vão crescer tanto, que você vai diminuir, o teu emocional vai abalar, a tua fé ela vai retrair, e a tua esperança de dias melhores, elas acabarão. O inimigo ele quer que você tire os olhos de Deus. Ele quer que você olhe para aquilo que você está passando, que você olhe para as dificuldades que você está vivendo, para as lutas que você está enfrentando, porque a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E quando nós olhamos para aquilo que estamos passando, as dificuldades que estamos vivendo, nós não conseguimos olhar por visão, não conseguimos olhar por fé. A fé é o quê? É aquilo que eu não estou vendo, eu não consigo tocar, mas eu tenho certeza que vai chegar. O meu Redentor, Ele vive e Ele me fará vitorioso. Cristão, homens e mulheres de Deus têm que viver por visão, não por vista, não por aquilo que eles estão vendo, não por aquilo que eles estão tocando, mas os nossos olhos têm que estar no nosso consumador da nossa fé. As pessoas olharam para Jó e falaram assim: Jó, amaldiçoa esse teu Deus, esquece isso. Você, não, o meu Redentor ele vive, o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela virá pelo amanhecer, porque eu conheço meu Deus, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus prometeu para você, pode crer, ou mais hoje ou mais amanhã vai acontecer, porque Ele é contigo. Ele está no nosso meio, Ele se faz presente aqui, e não foi você que quis vir aqui, não foi você que escolheu estar aqui, Ele que te escolheu, Ele te chamou, Ele gerou um calor dentro de você, uma esperança, uma expectativa para que você estivesse reunido conosco nesta noite, para glorificar aquele Deus Todo-Poderoso que prometeu na tua vida, que vai cumprir e que diz que acredita em você. Mesmo diante das dificuldades, você precisa lutar. Mesmo diante das lutas, dos problemas, dos desafios, você não pode parar. Você precisa continuar avançando, mesmo que esteja devagar, mesmo que esteja lento. É melhor você ser como a tartaruga. Nós entendemos a tua velocidade. Nem todos irão correr voando. Alguns irão ser devagarzinho, lento, mas aqui é um povo que te ama, é um povo que entende você, é um povo que está intercedendo por você, que está tendo paciência contigo, porque acredita no teu potencial, sabe e entende o momento difícil que você está vivendo, a dificuldade que você está passando, mas acredita em você, porque nós também somos pessoas sujeitas às mesmas paixões, às mesmas dificuldades que muitos estão vivendo, talvez você esteja vivendo, mas eu quero te dizer que o mesmo Espírito que habita em mim é o Espírito que habita em você, e mais hoje ou mais amanhã Ele vai te despertar para você pisar em cobras, serpentes, escorpiões na cabeça de Satanás e glorificar e honrar o teu Deus. Não pare. Sei que há alguns momentos que as lutas são tão difíceis que nós pensamos em parar, mas não é isso que você deve fazer. Você deve pausar, dar uma pequena pausa, para que você possa
reavaliar as estratégias. Talvez você está batendo, usando uma ferramenta, uma estratégia, e essa estratégia ela já não está funcionando mais. E aí você precisa dar aquele pausa para você entender que essa estratégia ela não está funcionando. Só pare para isso, para avaliar a sua estratégia, para poder você avaliar o efeito que está fazendo aquilo, para que você possa reestruturar a tua vida, perguntar para Deus, se você buscar em Deus uma alternativa, porque há uma alternativa. Deus, Ele disse que Ele colocou uma porta aberta e oportuna na tua frente. Há adversários sim, mas você tem o poder e autoridade no nome de Jesus para passar por essa porta, glorificar o nome do Senhor Jesus e cantar o hino de vitória. Irmãos, Deus te fez para vencer. Deus te fez para vencer. E se não fosse assim, irmão, nós não teríamos surgido da forma como nós surgimos. E Deus, Ele fala assim, que Ele nos chamou ainda informe no ventre materno. E as maiores, talvez a maior batalha que nós tivemos na nossa vida, nós nunca teremos. Foi quando nós estávamos no ventre materno, disputando um lugar pela nossa existência nessa terra. Eram milhões de espermatozoides, eram milhões de concorrentes com você, querendo viver a sua vida que você está vivendo. Mas você deu o teu jeito, você se virou, você conseguiu ser sensível e ouvir a voz de Deus. Não permita que Satanás tampe os teus ouvidos. Continua ouvindo a voz de Deus, porque 1000 cairão ao teu lado, 10 mil à tua direita, você não será atingido, porque maior é o que está dentro de você do que o que está no mundo. É desse jeito mesmo, as lutas vêm, mas você tem a unção de superar as dificuldades e as batalhas que você encontrará na tua vida. Apenas escute a voz de Deus, porque Ele te dá a trajetória, o caminho para você vencer o que você está passando. Momentos de avaliarmos, momentos de chegarmos diante de Deus. Quando está tendo luta, nós precisamos chegar mais a Deus. Quando está tendo luta, nós temos mais dificuldade de ouvir a voz de Deus, de atender a voz de Deus. Mas esse é o segredo: se humilhar mais, buscar mais, porque aqueles que são humilhados, Deus vai exaltar. Aqueles que se humilham na presença do Deus Altíssimo, o Senhor vai colocar você no pódio, para externar a poderosa glória de Deus, e todos veem que é um Deus maravilhoso, que ama aqueles que nele esperam. A Bíblia diz que nunca se viu e nunca verá um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Se você ama ao Senhor, se você está esperando a glória de Deus acontecer na tua vida, pode ter certeza que ela vai chegar no nome do Senhor Jesus Cristo. Você não pode tirar os olhos do Senhor. Ele é o nosso alvo. Paulo fala assim: o meu alvo é Cristo. O meu alvo é Cristo. O meu alvo não é comprar uma casa. O meu alvo não é comprar um carro. Se acontecer bem, se não acontecer, amém. Se acontecer, Ele é Deus. Se não acontecer, Ele continua sendo Deus. Mas o meu alvo é estar na presença do meu Jesus. O meu alvo é ser moldado por o meu Jesus. E sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Se você crê, aplauda o nome de Jesus. Você nasceu para vencer. A Bíblia fala: alegrai-vos. Alegrai-vos quando você for perseguido. Alegrai-vos quando você for buscar em tentar te envergonhar, tentar em te destruir. Alegrai-vos, porque grande é o teu galardão. Grande será o teu galardão. Você precisa manter a expectativa da vitória. Você precisa lembrar do teu Deus no dia da tua aflição. O que Deus prometeu para você? O que Deus prometeu para você? Na área sentimental, o que Deus prometeu para você? Na área conjugal, qual foi a promessa de Deus na tua vida financeira?
a tua saúde, a tua vida física, social, qual foi a promessa de Deus? Os nossos olhos têm que estar nele. Se nós tirarmos os olhos dele, nós iremos permitir com que sejamos consumidos. Assim como a serpente, ela foi levantada no deserto. As pessoas estavam sendo picadas pelas cobras. E Deus pega e fala para eles fazerem uma serpente de bronze. E levanta aquela serpente e fala: se vocês olhem para a serpente, não percam o olhar de vocês na serpente. Olha para essa serpente que está sendo levantada. E algumas pessoas não olhavam para a serpente. Algumas pessoas, elas estavam olhando para a sua dor, estavam olhando para as suas fraquezas, que não estavam conseguindo sair daquelas serpentes que estavam mordendo, serpentes venenosas, que estavam mordendo elas. Mas havia um grupo de pessoas, que esse grupo de pessoas, eles ficaram firmes olhando para a serpente que estava levantada. As serpentes mordiam eles sentiam uma dor, mas eles continuavam olhando para a serpente, porque eles estavam obedecendo a voz do seu Deus. Talvez está doendo o momento que você está passando, talvez ela está mordendo o teu calcanhar, mas você continua olhando para o teu Deus, continua olhando para aquele que te prometeu, porque mais hoje ou mais amanhã se cumprirá a promessa do Deus que fez uma aliança contigo. Não permita tirar os olhos desse Deus. Não permita que as dificuldades elas tirem o foco de você. O mundo será assim mesmo, será de lutas intensas, constantes, permanentes, até aquele dia que o Senhor Jesus Cristo voltar. Mas se nós continuarmos focados nossos olhos para aquele que nos prometeu, nós iremos vencendo de glória em glória, dia após dia, porque o nosso Redentor, Ele vive e Ele é fiel. Hoje cedo ainda conversando com uma moça, estou correndo para orar, conversando com uma moça, e ela falou assim: eu passei uma perca, eu passei uma dificuldade muito terrível na minha vida, e eu comecei a perder coisas na minha vida, coisas que eu amava, coisas que eu gostava, e por eu ser fraca, eu não olhei para as coisas que Deus estava me dando, que era a vida para me viver, o dia para me reconstruir as coisas que eu havia perdido. E eu comecei a perder tantas coisas na minha vida, que chegou um momento que eu fiquei perdida dentro de mim mesmo. E eu olhava para um lado e via percas, olhava para o outro e via mais percas, e aquilo começou a tirar minha alegria de viver, minha busca pela vida, e eu comecei a entrar em desespero, e eu comecei a tentar tirar a minha vida. E por 3 vezes diz ela que ela tentou tirar a vida dela, mas glória a Deus que ela não conseguiu. Mas havia algumas pessoas que estavam orando por ela, havia algumas pessoas que estavam intercedendo por ela, e que ela pôde chegar ao arrependimento, ela pôde voltar ao bom senso, e ela voltou os seus olhos para Deus, e assim ela fez, começou a buscar a Deus, começou a orar a Deus, começou a louvar ao seu Deus, e ela começou a perceber que cada dia que havia na sua vida era uma oportunidade para ela reconstruir tudo aquilo que ela havia perdido. Ela disse que ela começou a entender que por mais que ela havia perdido coisas, ela não poderia perder a presença do seu Deus. E ela disse que ela começou a buscar alternativas, começou a buscar outras oportunidades, e que Deus lentamente, dia após dia, foi entregando para ela soluções, e ela começou a aplicar na sua vida, e hoje ela vive uma vida feliz, abençoada para a glória do Senhor Jesus Cristo. E ela falou assim: eu quero ir lá na igreja dar um testemunho. Eu falei assim: amém, glória a Deus, qualquer dia desse nós iremos marcar para que você vá lá dar o seu testemunho. Às vezes nós queremos tudo para ontem, irmãos.
nós somos imediatistas. A Bíblia fala sobre um momento na história de Israel que Deus, todos os dias de manhã, ele dava maná para as pessoas, para o seu povo, supria as suas necessidades. E o Senhor falou assim: a cada dia vocês irão de manhã buscar a sua porção. Nós temos uma porção diária e nós precisamos entender isso. E Israel começou ao amanhecer buscar a sua porção, o seu maná, para alimentar, nutrir o seu organismo, dar força para que eles pudessem continuar lutando e vivendo as suas vidas. Mas havia algumas pessoas que se enjoaram do maná. Havia outras pessoas que pensaram: não sei se amanhã Deus vai continuar dando maná, o que nós faremos então? E diz que algum deles pegaram e guardaram o maná para o dia seguinte. E quando chegou no dia seguinte, que eles precisavam da sua porção diária, buscar a sua porção diária, diz que quando eles chegaram lá, o maná estava estragado. E quando eles foram entender o que havia acontecido, eram porque algumas pessoas, eles buscaram um dia e queriam viver por toda a sua história. Às vezes nós fazemos isso, nós oramos forte hoje, nós buscamos Deus tanto hoje, e nós achamos que essa nossa busca, ela vai servir para nos sustentar por toda a nossa trajetória de vida. E nós precisamos, assim como o maná, buscar a nossa porção diária a cada dia. Por isso a Bíblia fala que a vereda do justo é como a luz da aurora, ela vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Todas as vezes que nós entendemos isso e nós buscamos mais a Deus, nós focamos mais, nós nos disponibilizamos a aprender mais o Senhor vai nos nutrindo, o Senhor vai nos fortalecendo, Ele vai suprindo as nossas necessidades para que nós possamos lutar e vencer as lutas da vida e chegar naquele dia dizer: Senhor, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E Ele fala assim: venha, entra para o meu descanso. Se você está determinado a entrar no descanso do Senhor, ponha-se de pé, que eu quero estar orando por você.